Hello, everybody! O seu inglês é de nível básico e você não se sente confiante para realizar sua prova de proficiência para mestrado e doutorado? Eu sou a Teacher Fabi e neste vídeo eu vou te dar uma questão certa da prova. Essa questão se trata de referentes. Todas as provas de proficiência, independente da universidade que você vai fazer, vão apresentar uma questão de referentes. Então, é uma questão certa, ok? Então, vamos comigo e eu vou te mostrar tudinho sobre isso. Então, o que são esses referentes? Referentes são mecanismos linguísticos que retomam uma ideia ou estabelecem conexão com algo ou alguém que já foi mencionado anteriormente. Ok? Esses referentes se apresentam de diversas formas e nós vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos, ok? Ok, então assim, o primeiro tipo de referentes que eu posso encontrar na minha prova são pronomes pessoais e pronomes objetos. Aqui eu tenho uma tabela, então, de pronomes pessoais e a sua tradução. Claro que esses pronomes pessoais não são todos aqueles que existem. Eu estou me focando aqui só no que provavelmente vai aparecer na sua prova, tá? Porque como os textos científicos, textos acadêmicos, nunca são escritos em primeira pessoa, eu faço tal coisa, ou você, né? Eles não fazem essa interlocução com o leitor, ok? Então, por isso que eu selecionei os pronomes que eu vou te mostrar aqui, tá? Não estão todos, não. Então, os pronomes pessoais aqui, ó, que geralmente aparecem: he, she, it, we e they, tá? Então, o que que isso quer dizer? Pode ser que na prova tenha uma questão dizendo assim: ao que se refere a palavra he nesta frase? Então, se eu sei que he é ele, eu vou ter que procurar na minha frase algum sujeito, alguma pessoa que foi mencionada anteriormente, que esse he possa fazer relação, tá? She, ela, mesma coisa. Ah, ao que se refere o pronome she nesta frase? Vou ter que olhar lá adiante, né? Antes desse she aparecer, que pessoa que feminina, no caso ali, possa ter aparecido, tá? It se refere a ele ou ela, objetos, por exemplo, it, eu posso estar falando referente a um fenômeno, a uma garrafa, a, ao tempo lá fora, né? Então, diversas coisas. We, nós, e they, eles ou elas, tá? Aqui nós temos os pronomes objetos. O que que isso quer dizer? Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que eles vêm antes do verbo. E os objetos são aqueles pronomes que vêm depois do verbo, tá? Isso é o que define se um pronome é pessoal ou objeto, ok? Então, aqui nós temos essa tabelinha de pronomes objetos que faz relação com aquela primeira que eu coloquei ali. Então, o him, ele, né? Her, ela. It, ele ou ela para objetos. Us, nós. E them, eles ou elas, tá? Ah, mas se os dois é ele, se os dois é ela, qual é a diferença? Como eu falei antes, sujeito vem antes do verbo, objeto vem depois. Um exemplo, vamos dizer assim: I love him. Eu amo ele, eu o amo. Eu não vou dizer I love he. Por quê? Porque he é pronome pessoal, ele vem antes. E o love, que é um verbo, depois dele eu só posso ter um objeto. Então, qual é o objeto correspondente do he? Him, ok? Aqui nós temos uma frase, tá? João has a new bike, he rides it every day. Então, neste caso, nós temos duas palavrinhas aqui, ó, dois pronomes ao qual eu posso me referir, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa ferramenta. Cadê? Achei. Então, o he aqui, ele a gente já viu que quer dizer ele, né? Então, nessa frase anterior aqui, quem é ele? Ele é o João. Então, nas minhas opções de resposta, eu tenho que ver se vai estar ali. Por exemplo, he se refere a João, se refere a bike, se refere a new. Qual palavra se refere? Então, eu tenho que saber que he é ele, utilizado para pessoas, portanto, só pode ser João, tá?
Outro pronome que se encontra aqui é esse pronome it, ok? Então, esse it, ó, a gente tá usando depois do verbo, estão vendo aqui, ó, rides, né? Antes do rides é pronome pessoal, depois do rides é o pronome objeto. Então, esse it aqui, ó, que eu tô vendo, é para um objeto no singular. Então, o que que eu tô mostrando de objeto aqui, ó? João has a new bike. Esse it, então, só pode se referir a bike, tá? Porque é um objeto singular que foi mencionado anteriormente na minha frase, ok? Então, um outro tipo de referente que nós podemos encontrar nas nossas provas de proficiência são os pronomes e adjetivos possessivos, tá? O que que é tanto o pronome quanto o adjetivo possessivo tem a ver com posse, a quem pertence determinada coisa. Ah, pertence a ele, pertence a ela, pertence a nós, tá? Então, os adjetivos possessivos são esses aqui, ó. His, her, its. Notem que esse its é its e não tem apóstrofo lá em cima, tá? Porque aquele com apóstrofo é it is, é bem diferente, não tem nada a ver aqui, tá? Então, it's, our e their, tá? Então, assim, a quem pertence esse casaco? Ah, his coat. Este casaco é dele. A quem pertence essa garrafa? Her bottle. A garrafa é dela, tá? E assim por diante. Outro caso também são os pronomes possessivos, que também é dele, dela, nosso, nossas, deles, delas ali, né? Só que ele é utilizado em em outra configuração de frase, digamos assim, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, talvez a gente possa fazer um vídeo só falando sobre isso, né? Qual é a diferença do her para hers, por exemplo, tá? Os dois se referem, então, à posse, a quem pertence alguma coisa. Mas eu não vou entrar muito em detalhes aqui, não, tá bom? Vamos dar uma olhada nesta frase. My friends are rich. Their house is a mansion. Então, esta casa, né? Their house. A casa pertence a eles, né? Their ou elas, que a gente tá vendo aqui em cima. E quem são esses eles ou elas que foram mencionados na frase anterior? My friends are rich. Are são ricos, então só pode ser o my friends. Meus amigos, minhas amigas. Então, ó, tem o Szinho aqui de plural, né? O their também eu uso para plural, que é deles e delas, tá? Então, esse their se refere, então, a my friends, ok? Seguimos então. Outro tipo de referente são os pronomes reflexivos, tá? Quais são eles? Os reflexivos são aqueles que têm o self ou selves no final ali. Pense você quando vai fazer uma selfie, né? O que que é uma selfie? A gente faz uma foto de nós mesmos. Então, tudo que tem self, por exemplo, self-service, self-service, que a gente fala, né? Quando tem a gente para servir assim, a gente se serve nós mesmos. Então, é isso daí que quer dizer esse self, tá? Himself, ele mesmo. Herself, ela mesma. Itself, ele ou ela mesmo, referente a objetos, coisas do tipo. Ourselves, daí, ó, ali o ourselves e o themselves, nada mais é do que o plural daquele F ali, ó. Self, termina com F, eu corto o F e ponho V-E-S, que é assim que faz o plural de tudo que é palavra que termina com F, tá? Então, tem uma frase ali, né? The baby can't feed himself yet. Então, aqui nós vamos dar uma olhada e vamos perceber que esse himself está se referindo a quem? Ao baby, tá? Ao sujeito da minha frase. The baby can't feed himself yet. O bebê ainda não consegue alimentar a si mesmo ainda. E esse a si mesmo é ele mesmo, porque é o bebê, tá? Então, tudo que for self é a própria pessoa que faz aquela ação, tá? Não é outra pessoa que faz por mim.
Não vou pedir para uma pessoa tirar uma selfie minha, isso não existe. Eu tenho que tirar a selfie de mim mesma, tá? Ok, outro tipo bem frequente, esse aqui é o mais comum de todos, tá? Porque os outros anteriores, eles são um pouquinho simples, um pouquinho fáceis, assim. Esses pronomes relativos são os que mais caem nesse tipo de pergunta de referentes, tá? E nós temos vários tipos de pronomes relativos. Quais são eles? O that, which, who, whom, whose, where e when. Eu vou te dar um exemplo de cada um deles, tá? Não se preocupe, e a gente vai ver direitinho como é que eles funcionam, ok? O primeiro pronome relativo que nós vamos ver com detalhes aqui é o that. O that significa que. Você já deve ter visto milhões de vezes, né, nos seus textos acadêmicos aí, essa palavra. Então, ela junta geralmente duas ideias, conecta essas duas ideias e geralmente ela é perguntada na prova a que se refere esse that. Uma vez que ela juntou duas informações, ela deve estar se referindo a alguma coisa que veio antes ali. Então, esse that é utilizado para se referir a coisas e pessoas. Temos um exemplo aqui, ó. The book that she borrowed is now overdue at the library. Então, o livro que ela pegou emprestado está agora atrasado na biblioteca. Né? A pessoa vai ter que pagar multa por esse livro aí. Então, o that, né, tá juntando duas informações e ele se refere a uma coisa ou pessoa que normalmente vem antes. Então, este objeto que está vindo antes é o the book, o livro que ela pegou emprestado. Então, o that se refere a livro, ok? Which. Which também quer dizer que, mas, ao contrário do that, ele só pode se referir a coisas. Eu não posso usar which para pessoas. Então, essa é uma dica muito boa. Se eu tiver entre as minhas opções ao que se refere a palavra which na frase tal, se eu tiver opções que sejam pessoas, eu já descarto na hora, porque which eu só uso para coisas. Encontrado normalmente após uma vírgula. Esse which, então, geralmente vocês vão ver ali uma explicação, vírgula, which, que, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tá? Por exemplo, Maria drank her milk in 2 seconds, which was a school record. Então, esse which, eu já vi que é uma coisa, então eu não poderia, por exemplo, me referir a Maria, porque Maria é uma pessoa, eu só posso me referir a coisas. O que tem de coisas aqui antes? Eu tenho seconds, segundos, eu tenho leite, eu tenho aqui o verbo beber, também não vai dar, né? Então, que foi um recorde da escola, né? Então, o que é o which? O which, na verdade, ele está se referindo ao fato da Maria ter bebido leite em 2 segundos. Então, tudo isso aqui é ao que o which se refere. O which, eu não estou falando apenas do leite. Eu não estou apenas falando dos 2 segundos. Eu estou falando ao fato de alguém ter tomado leite em 2 segundos foi um recorde da escola, um recorde escolar. Então, vejam que nem sempre é apenas uma palavra. Não é uma coisa tão simples assim. O que se refere a toda aquela primeira parte ali, ok? Então, aqui nós temos o who. O who quer dizer que também, mas ele é utilizado apenas para se referir a pessoas. Então, lembrem que o that pode se referir a coisas ou pessoas, o which apenas a coisas e o who apenas a pessoas. Aqui também, novamente, eu tenho lá nas opções da minha resposta, nas opções de resposta, coisas, né? Objetos, fatos. E eu estou perguntando ali ao que se refere o who, eu sei que o who refere-se apenas a pessoas, então eu já elimino esse tipo de resposta aí, tá? Ele geralmente vai substituir, então, um he, um she, um we, um they, que foi mencionado antes, tá? No texto. Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. The boys who practiced every day
had won the championship. Então, os meninos que praticaram todos os dias ganharam o campeonato, tá? Então, esse who está se referindo a quem? Esse who se refere ao The Boys, tá? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Who, então, está se referindo a algo que veio antes, que é pessoa, né? Pessoa. Então, os meninos, ele está se referindo a um they, a um eles, né? Que veio anteriormente ali. Whom, esse whom é bem rebuscado, ele é bem sofisticado, tá? Então, quer dizer que em textos acadêmicos é bem provável que ele apareça, tá? Ele é meio que um primo do who. E ele também quer dizer que, tá? Também é utilizado apenas para pessoas. Geralmente vai substituir o quê? Ao contrário do who, que substitui he, she, we e they, o whom substitui o objeto. Substitui o him, o her, o us e o them, tá? This is José, whom you met last summer on the beach. Então, quem ou que você conheceu? Este é o José. José aqui é o meu objeto da frase, né? Porque this, este, meu sujeito, is é o meu verbo e o José vai ser o meu objeto. Este é o José. Que você conheceu. Então, quem é esse que você conheceu? É o objeto. A gente viu aqui que ele substitui um him, um her. Neste caso aqui é um him, tá? Eu não vou substituir o whom ali por alguma coisa que está ocupando o meu lugar de sujeito, tá? Whose. Esse aqui é um pouquinho mais fácil. Cujo, cuja. Tá? Então, ele se refere a coisas ou pessoas. Geralmente, então, substitui um his, hers, ours, theirs também, né? Porque cujo, cuja indica, de certa forma, posse. E his, hers, ours ali também indica posse, né? Então, ele mais ou menos ele pode substituir, ele pode se referir a esses termos aqui, tá? Exemplo: Is Pedro the student whose nose was broken? Então, Pedro é o estudante cujo nariz foi quebrado? Então, cujo, quem é o cujo aqui? É o Pedro, porque o nariz pertence ao Pedro, certo? Então, ó, whose, de quem, ou cujo, cuja, então está se referindo a alguma coisa que pertence a alguém que vem antes na frase, tá? Where. Where você já conhece, né? Sabe que quer dizer onde. Então, se refere a um local apenas. Exemplo: This city is where our honeymoon started. Esta cidade é onde nossa lua de mel começou. Então, esse onde está se referindo ao quê? A cidade. Então, esta cidade é onde começou a nossa lua de mel, tá? Então, novamente aqui, ó, gente, where é local, tudo que não for local nas minhas respostas ali, nas minhas opções, eu já corto de cara. When, quando, mesma situação ali do where, né? Só que ao invés de se referir a um local, se refere a um período de tempo ou uma data em específico. Vamos ao exemplo, então. Brazil won the World Cup in July 1994. It was the month when we got married. Então, esse when aqui, quando? Quando que nós nos casamos? Está se referindo ao mês quando nós nos casamos. Então, ó, essa palavra when está se referindo a July. Se fosse, em vez de month, fosse year, ano, ano quando, e esse quando iria se referir, então, ao 1994, tá? Então, aqui quando, geralmente vai ter alguma coisa dizendo antes aqui. Vai ser um mês, uma data, um ano, tá? Um período de tempo.
Então, gente, aqui vamos para uma questão real, então, de prova de proficiência. Esta questão eu retirei novamente daquela prova da URGS de 2007, que é a mesma que eu estou utilizando nos outros vídeos, né? Que a gente fez as questões de skimming, de scanning, e agora a gente está fazendo, então, a questão de referentes retirada dessa prova também. Vocês podem dar uma olhada em tudo que é prova que vocês forem fazer, vocês vão encontrar uma questão de referentes. Confia. Tá? Então, aqui, ó, resposta da letra A: an article e scientists. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar. It é, se refere a um objeto no singular. Então, ali a minha primeira opção vai ter que ser no singular. Them se refere a eles ou elas. É alguma coisa no plural. Então, dentro dessa linha, essa primeira questão aqui não eliminamos ainda, né? Business section também está no singular. E ali hives está no plural. Continuamos, então, com todas as opções. The New York Times, que apesar de ter um S ali, é o nome do jornal. O New York Times, né? Também pode se referir o its ali. Depois ali, populations e parasites, também them. New York Times de novo. Honey and pollen stores of colonies. Então, ali também se refere a them. US Agriculture pode se referir its. The colony itself. A colônia por si só, a colônia ela mesma. Então, aqui, gente, a letra E a gente já pode eliminar de cara, a gente não precisa nem prestar atenção, porque them se refere a algum termo no plural e the colony está no singular. Então, essa daí já era. Vamos dar uma olhada, então, nessas linhas 17 e 18, tá? In an article in its business section in late February, the New York Times calculated the damage US agriculture would suffer if bees died out. Então, de acordo com as nossas opções ali, o its poderia se referir ao artigo, à seção de negócios, business section, ou ao New York Times, ou US Agriculture. A opção US Agriculture a gente já eliminou, lembram? Porque a gente viu que a palavra que acompanha ali não cabe, tá? Então ficamos entre essas três opções, sendo que o New York Times aparece duas vezes. Então, se for o New York Times, né, a gente vai dar uma olhada ali que pode ser duas opções. Então, em um artigo na sua seção de negócios em fevereiro passado, o New York Times calculou o estrago, o dano que a agricultura dos Estados Unidos sofreria se as abelhas fossem extintas, né? Morressem todas. Então, ao que se refere esse its aí, gente? Ó, em um artigo na sua seção de business, então, sua seção de business, quem é que possui essa seção de business? O New York Times, tá? Então, olhem aqui, numa leitura rápida, né? A gente já fez o quê? A gente já eliminou a primeira, a segunda e a última, tá? Então, ficamos com as opções C e D, porque The New York Times é o que se refere o its, tá? Agora a gente vai ter que ver entre nearby bee populations or parasites ou the honey and pollen stores of colonies, ok? Então vamos dar uma olhada naquelas outras linhas lá. The scientists are also surprised that bees and other insects usually leave the abandoned hives untouched. Nearby bee populations or parasites would normally raid the honey and pollen stores of colonies that have died for other reasons, such as excessive winter cold. This suggests that there is something toxic in the colony itself which is repelling them. Isso sugere que há algo tóxico na colônia em si que está repelindo eles ou elas. O que está repelindo? O que essa coisa tóxica está repelindo? Será que ela está repelindo nearby bee populations or parasites? Populações de abelhas e parasitas que ficam ao redor, que são vizinhos ali? Ou ela está repelindo aos depósitos de pólen e de mel dessas colônias? O que será que faz mais sentido? Vamos dar uma olhada? Tadam!
Então, a nossa resposta certa é a letter D. Aquele dam está se referindo aos depósitos de pólen e mel, que foram, então, repelidas. Porque as populações de abelhas parasitas que moram ao redor, eles não foram repelidos de lugar nenhum, tá? Então, só pode ser essa a resposta. E o nosso vídeo chegou ao fim, com mais um conteúdo importantíssimo para sua prova de proficiência para mestrado e doutorado. Se você tem em mãos uma prova de proficiência em que você identifique uma questão de referentes e não está conseguindo resolver, ou até mesmo gostaria de ver qual é a melhor forma de resolver, me manda aqui nos comentários, me diz que prova é essa, de que ano que a gente busca na internet, a gente grava um vídeo especialmente para você. Tá combinado? Bye, bye!